Amém. Paz do Senhor, irmãos. Primeiro gostaria de saudar todos que já estão aqui e também todos que estão em casa. Infelizmente ainda não são assim tantos que estão aqui, mas não faz mal. Eu creio que os irmãos vão começar a chegar e todos que estão em casa, claro, podem já participar na nossa lição número 11, que vamos falar hoje sobre o presbitério, bispo ou ancião, ou melhor, presbítero, bispo ou ancião, que é a lição número 11. Mas vamos orar antes de dar início à nossa lição. Pai, eu te agradeço, Senhor, por mais uma vez podemos estar em Tua casa, Senhor, por mais uma vez podemos estar também conectados, Senhor, todos aqueles que estão online, Senhor, participando, Senhor, deste culto, Senhor, que possamos também aprender mais, Senhor, da Tua palavra, Senhor, mais, Senhor, daquilo que Tu queres fazer nas nossas vidas, Senhor, perceber, Senhor, quais são os dons, Senhor, quais são os ministérios, Senhor, quais são as funções, Senhor, que Tu tens declarado, Senhor, para a Tua igreja, Senhor, para o Teu corpo de obreiro, Senhor, para nós como membros, Senhor, por cada um de nós, Senhor, como Teus filhos, Senhor, Tu tens, Senhor, chamado, Senhor, para fazer, Senhor, a Tua vontade, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, também, Senhor, pelas férias que nós já podemos ter, Senhor, e também te coloco em Tuas mãos, Senhor, todos aqueles que estão neste momento de férias, Tu possas tocar e guardar, Senhor, e todos aqueles que estão a caminho, Senhor, também pelos transportes públicos, Senhor, que sabemos que estão meio complicados, Senhor, neste tempo, Senhor, que Tu possas guardar e trazer, Senhor, em paz até a Tua casa, Senhor. E eu te coloco, Senhor, esta lição em Tuas mãos, Senhor, que Tu possas dirigir tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então estamos na página 76, que é a lição número 11 dos professores, ou então na página 51 dos alunos. O texto agora encontra-se em Tito, capítulo 1, versículo 5, que diz: Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros. A verdade prática diz: o presbítero deve ser constituído por pessoas idóneas, que quer dizer credíveis ou confiáveis ou sérias, para auxiliar na administração da igreja local. A leitura bíblica em classe encontra-se em Tito 1, versículos 5 até 7 e 1 de Pedro 5, 1 até 4. Tito 1 diz: Por esta causa te deixarei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis e que não possam ser acusados de desilusões, nem são desobedientes, porque convém que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância. E 1 de Pedro 5 diz: Aos presbíteros que estão entre vós admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que se há de revelar. Apresentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem contendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. O objetivo geral é apresentar a importância da função de presbítero, e os objetivos específicos são definir o termo e a função do presbítero, a destacar a importância do presbítero e pontuar os deveres dos presbíteros, ok? Já notaram que é uma palavra meio complicada de dizer. Porque nós vamos também falar do presbitério, que se escreve igual, mas tem o acento no outro sítio, e então perdoem-se hoje confundir um bocadinho as palavras. Então, o presbítero, ou ancião, ou o bispo, que a Bíblia usa essas três palavras quando fala dessa mesma função, não é um ministério como aqueles ministérios que nós tínhamos nas listas que Paulo mencionou, mas sim é uma função que existe na igreja. E então vamos falar sobre essa função, que também é bíblica, e qual é a função de um presbítero, ou de um bispo, ou de um ancião. Nós já conhecemos provavelmente essas palavras todas e usamos, né? Normalmente referimos-nos a uma pessoa que já tem uma certa experiência e que de alguma maneira ajuda o pastor local a levar a obra aqui, ok? Introdução. No início da igreja do primeiro século havia líderes que orientavam os crentes quanto ao Evangelho, bem como a organização e desenvolvimento da igreja local.
O Evangelho frutificou na vida das pessoas e por isso surgiam cada vez mais novos crentes. Foi necessário, a fim de garantir o discipulado integral de nova pessoa em Cristo, separar crentes idôneos e maduros na fé para cuidarem desse precioso rebanho. Assim, os apóstolos de Cristo passaram a estabelecer presbíteros para zelar pela administração e a vida espiritual da igreja local. Ok? Então nós percebemos que com o crescimento da igreja houve a necessidade que a igreja, ou melhor, que os pastores deveriam de ter ajuda. Naquele caso eram os apóstolos que necessitavam de ajuda para continuar a obra, porque eles não podiam estar em todos os lugares, nem podiam tomar as funções todas. Nós, se lemos em Atos, nós vimos primeiro que foram elegidos diáconos e então nós vimos que mais tarde surgiu essa função de presbítero, que eram praticamente as pessoas ou irmãos que tinham também, digamos, de alguma forma o dom pastoral, porque é necessário ter essa capacidade de cuidar do rebanho, mas ao mesmo tempo já tinham uma certa experiência. Então nós damos esse título a pessoas que já têm uma certa experiência. Mais óbvio na palavra ancião, que nós damos a pessoas ou irmãos que já têm uma certa idade na igreja, que têm uma certa experiência, e então recebiam essa responsabilidade para ajudar os pastores locais. Amém? Vamos ao primeiro tópico, que é a escolha dos presbíteros. Primeiro, significado da função. De acordo com a Bíblia de Estudo, palavras-chave, o termo presbítero, do grego presbiteros, é uma forma comparativa da palavra grega presbis, pessoa mais velha. Então estamos aí já a comparar, não? Uma pessoa mais velha na questão de idade, pode ser, não? Que é o facto do ancião, mas também pode ser uma pessoa mais velha, avançada na questão espiritual, uma pessoa mais madura, não? Que é o caso do presbítero. Como substantivo e no emprego dos judeus e cristãos, presbítero é um título de dignidade dos indivíduos experientes e de idade madura que formam o governo da igreja local. É um sinônimo de bispo, grego episkopos, supervisor, de professor, didaskoslos, e de pastor, poimen. Ok? Então nós vemos estas palavras todas que praticamente são sinónimas do presbítero. Então nós vemos também que o pastor e o presbítero não é algo muito diferente, mas sim podem ser sinónimos um do outro, e a função é similar. Segundo ponto, a liderança local. O apóstolo Paulo cuidou de organizar a administração das igrejas locais por onde as plantava, separando um grupo de obreiros para tal trabalho. Quando escreve ao seu discípulo, o jovem Tito, Paulo o instrui a estabelecer presbíteros em diversos lugares de cidade em cidade. E está claro assim o aspecto pastoral da função exercida pelos presbíteros nas comunidades cristãs antigas. Ok? Então nós percebemos que, de alguma maneira, os presbíteros tinham a mesma função como o pastor. E hoje em dia, se formos a ver, os presbíteros podem ter a mesma função como um pastor, mesmo que não tenham, digamos, o título de pastor, exercem a mesma função que um pastor exerce. Cuidado do rebanho, pode ser uma igreja talvez mais pequenina, pode ser uma igreja, talvez se olharmos para o Brasil, né, temos aquelas igrejas sedes com muitos membros e temos as igrejas mais pequeninas, que podem ser numa aldeia mais distante, que também precisam do líder, logicamente, porque o pastor presidente não pode estar a viajar de igreja em igreja, porque senão já não fazia outra coisa durante toda a semana, mas a maioria das pessoas vão ao culto ao domingo, por isso é um bocadinho complicado ele administrar isso tudo sozinho. Então vimos que existe a função, já desde o tempo dos apóstolos, do presbítero, para apoiar também igrejas locais, né? Podemos dizer que é também, de alguma maneira, nós falámos na parte dos evangelistas, que eles iniciavam as obras, né? Os evangelistas iniciavam as obras e alguém devia de cuidar do rebanho. Então precisávamos de pastores ou presbíteros, ok? Terceiro ponto, as qualificações. No Novo Testamento, as referências aos presbíteros
encontram-se no plural, presbíteros, bispos ou anciãos, que podíamos ler essas partes todas, que simplesmente mostra que essa palavra nunca vem a sós. Como a liderança local era formada por um grupo de irmãos experientes na fé para cuidarem da igreja, a função dos presbíteros era pastoral. Portanto, o presbítero é um pastor, um apacentador de ovelhas. A palavra de Deus expressa qualificações bem objetivadas para o exercício fiel dessa função. Tais qualificações estão descritas em Tito 1, 6-9 para presbítero, assim como em 1 Timóteo 3, 1-7 para bispo, denotando o aspecto sinônimo dos dois termos, quer dizer que têm o mesmo significado ou são similares. Uma leitura atenta das duas listas indica a importância da função e como as igrejas não podem descuidar-se quando da ordenação de pessoas para servi-la. O bom conselho do apóstolo Paulo ainda é a maneira mais segura para se separar obreiros. E vamos ler essas duas listas. Tito 1, 6-9. Tito 1, 6-9. E quem tiver pode ler. Senhor. Tito 1, do versículo 6 até ao 9. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, e tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes. Porque é necessário que o bispo seja irrepreensível como mordomo da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de toda ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para demonstrar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Amém? Então vamos à segunda lista, que é em 1 Timóteo 3, 1-7. E quem encontrar pode ler. 1 Timóteo 3, do versículo 1 até ao 7, que fala do bispo. 1 Timóteo 1, do capítulo 3, versículo 1 até 7. 1 Timóteo 3, desculpem, 1 até 7, isso. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está. Não é essa. 1 Timóteo 3, 1 até 7. Desculpe, 3, não é? Sim. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de toda ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento. Que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição e com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, como terá cuidado da igreja de Deus? Não neófito, para que ensoberbecentes não caia na condenação do diabo. É necessário também que tenham bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Amém? Ok? Então nós vemos que as duas listas são muito parecidas, que nos também ajuda a perceber que o presbitério e o bispato, né, os bispos e os presbíteros praticamente têm a mesma função ou têm os mesmos requisitos, e por isso é que nós falamos do presbítero, do bispo e do ancião aqui nesta mesma lição, né? E nós vemos que é uma lista também muito dura, né? Deus revelou a Paulo que nós devemos ter um certo cuidado quando escolhemos alguém para estar a trabalhar na obra do Senhor, né? E nós vemos que desde casa, né, as coisas têm que ter uma certa conduta, né? A pessoa não deve somente ser uma pessoa espiritual, digamos assim, mas deve ser também uma pessoa exemplar naquilo que fala, né? Crê
mas também vive aquilo que crê, né? E é isso que praticamente podemos resumir nestas palavras, né? Vamos ao segundo tópico, a importância do presbitério. E agora vem aí a outra palavra. Significado do termo. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a importância das mãos com a imposição das mãos do presbitério, que está em 1 Timóteo 4,14. Foi dessa forma que o apóstolo Paulo lembrou Timóteo, aconselhando acerca do reconhecimento do ministério do jovem pastor pelo Conselho de Obreiros. O Novo Testamento classifica esse corpo de obreiros de presbitério, que vem do grego presbyterion, substantivo de presbítero, um conselho formado por anciãos da igreja, ok? Nós fomos a trazer isso para o nosso tempo atual, nós podíamos perceber que, de alguma maneira, o presbitério é como se fosse a liderança da igreja, ok? É um conselho de irmãos que tem uma certa maturidade, que apoiam o pastor local a tomar as decisões e a desenvolver a visão da igreja, do pastor local, que é, claro, inspirada pelo Espírito Santo, para levar a igreja em avante, ok? Então aqui Paulo já estava a recomendar a Timóteo que não faça tudo sozinho, mas que se recorde que deve haver irmãos de certa maturidade que vão apoiar nessa obra local, né? Aqui quando fala do presbítero ou do ancião, né? Claro que as pessoas, normalmente as pessoas de idade avançada também são as pessoas que deviam de ter mais maturidade, ok? Não quer dizer que isso seja uma regra fixa, porque pode ser que seja um idoso que acabou-se de converter, né? Como também pode ser um jovem que já tenha uma certa capacidade. Claro que os dons, nós como já percebemos, são dados por Deus, né? E por isso é que temos esse meio caminho, né? Temos a idade espiritual e temos a idade física, ok? Nós devemos sempre respeitar os anciãos, e não é somente os anciãos líderes, mas todas as pessoas idosas, né? Mas devemos perceber que há uma diferença entre isso, ok? Os presbitérios são mesmo pessoas que Deus escolheu para trabalharem na sua obra e que também têm o dom pastoral de alguma maneira, ok? Talvez não tenham o título de pastor, mas têm a função de apoiar o pastor e então estão a exercer praticamente o mesmo cargo que o pastor local. Não sendo titulares de ter a responsabilidade, digamos assim, completa pela igreja. E é isso que o Paulo também quer deixar claro, que é importante trabalhar em equipa, porque uma pessoa sozinha não consegue administrar isto. É muito complicado, né? Eu creio que cada um que tem a sua família em casa, quando é para criar as crianças, já tem uma certa dificuldade, e às vezes só um, ou dois, ou três, né? E então, conduzir ou dirigir um rebanho completo, dirigir uma igreja completa de pessoas de diferentes culturas, de ideias diferentes, que tiveram educações diferentes, é difícil. Então Paulo aqui deixa claro que é necessário que haja uma direção local, que tenha mais pessoas que possam apoiar o pastor local, que naquele caso era Timóteo, e ainda era um jovem. Imagino que para ele ainda tinha sido mais difícil, porque faltava claramente talvez a experiência, digamos assim. Aquilo que um presbítero pode lhe ajudar, a experiência de vida, erros que já se fez, que podem ser evitados quando se escuta também aquilo que os anciãos nos tentam ensinar. Né? Ok. Segundo ponto, a atuação do presbítero. No Concílio de Jerusalém, em relação às sérias questões étnicas e eclesiásticas que podiam... do presbitério, desculpem. As sérias questões étnicas e eclesiásticas que podiam comprometer a expansão da igreja, os apóstolos e os anciãos presbíteros foram chamados para debater e legislar sobre o assunto, ok? A palavra legislar vem nós conhecemos na área política, não é? São aqueles, podemos dizer que é o governo que está criando as leis, né? Se formos a olhar para a área política, então aqui havia um debate da doutrina, digamos assim, havia um debate de questões bíblicas que nós sabemos que era sobre a circuncisão e sobre as leis de Moisés, que houve um grande debate entre os judeus, né? Que queriam claramente que os novos cristãos, principalmente os cristãos de outras religiões, né?
os gregos, os não-judeus, que também vivessem as mesmas leis de Moisés. Né? Então houve esse debate, porque Paulo percebia que era muito complicado um gentio se converter e não somente aceitar Jesus, mas ter que levar toda a carga das leis de Moisés, enquanto, por exemplo, Tiago queria insistir nessas áreas. Né? E houve esse debate também entre Paulo e Pedro, sempre por causa da circuncisão, né? Que era algo que era claramente para os judeus e que naquele tempo ainda não se percebia bem se era também para os gentios. Né? E nós sabemos, através desse concílio, foi tomada a decisão que somos salvos através da graça e os judeus convertidos em Cristo continuam a viver a lei e os gentios convertidos em Cristo se adaptarão à lei. Não quer dizer que vão cumprir com todas as tradições, mas vão viver o amor que já era pregado no Antigo Testamento, né? Porque Jesus também deu o exemplo que o maior mandamento é amar a Deus sobre tudo e amar o nosso próximo como a nós mesmos. E através disso nós vamos cumprir vários dos mandamentos do Antigo Testamento. Não vamos matar, não vamos cobiçar as coisas do outro, não vamos roubar. E isso tudo está incluído no amor. Então isso foi decidido nesse concílio, né? Que está em Atos 15. Leiam depois em casa, que é uma parte muito interessante. Né? E aí vemos então a função do presbitério em ação, né? Porque não foi Paulo e Pedro sozinhos que decidiram como é que vamos fazer, mas sim chamaram o presbitério, chamaram os líderes, os anciãos daquele tempo para tomar essa decisão em conjunto. Em seguida, os presbíteros foram enviados a Antioquia para orientar os irmãos sobre a resolução dos problemas que perturbavam os novos convertidos. E quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém, que está em Atos 16:4. Okay? Nós devemos então que os presbíteros não somente vieram ao concílio, né? Que nós podíamos comparar hoje em dia com uma Assembleia Geral, que no nosso caso é em Lisboa, ou no Brasil é na sede das devidas igrejas, que pode ser em São Paulo, né? na Assembleia de Deus de Belém, neste caso. E então aí se encontram todos os líderes, todos os presbíteros, todos os obreiros para falar sobre os assuntos, sobre os temas atuais da igreja e então tomar decisões e levam essas informações depois para as igrejas locais. E isso já aconteceu naquele tempo e isso acontece no tempo de hoje e é isso que nós chamamos de presbitério, ok? Que numa palavra atual podíamos dizer que simplesmente é um grupo de líderes ou então são supervisores, né, como nós vemos no termo original grego, que simplesmente quer dizer supervisor, ok? Que são pessoas que estão cuidando da obra. Terceiro ponto, a valorização do presbitério. O presbitério deve ser valorizado, pois desde os primórdios da igreja cristã, a sua existência tem fundamento na palavra de Deus. O rebanho do Senhor será ainda mais bem atendido se o presbitério das nossas igrejas for preparado para uma atuação mais efetiva no governo da igreja e no ministério de ensino, tal como instruiu o apóstolo Paulo. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina, que podemos ler em 1 Timóteo 5:17, ok? Então nós devemos de ter sempre um certo respeito para com a liderança da igreja. Em especial aqui, né, Paulo cita os líderes, os anciãos, aqueles que já têm uma certa idade e experiência e que devemos então também ouvi-los, né, e aprender de eles, ok? E isso é algo muito importante. Né? Nós devemos, em geral, amar uns aos outros, né? Como acabei de citar, mas nós devemos de respeitar uns aos outros, principalmente aqueles que têm um certo cuidado para connosco, né? Porque às vezes a vida é tão difícil, para todos nós a vida é difícil, mas para aqueles que são nossos superiores, aqueles que de alguma forma têm um certo cuidado para connosco, todos ainda têm a carga da sua própria vida e ainda carregam com os nossos problemas em cima deles. Não é? Por isso devemos ter um certo cuidado, também não subcarregá-los e apoiar uns aos outros, não é? Dentro da liderança, mas também como igreja
apoiar os nossos líderes. O Novo Testamento mostra que, apesar de haver um pastor titular, o governo de uma igreja não era exercido por um único líder, mas pelo conselho de obreiros. O presbitério é de vital importância ao desenvolvimento das igrejas locais e ao bom ordenamento do corpo de Cristo, ok? Então devemos ter um certo cuidado quando há igrejas que se levantam, que só têm um único líder e esse líder não quer ter ajuda de ninguém. É muito perigoso, né? Porque ele não é uma pessoa perfeita. Um pastor é uma pessoa falível, assim como nós também somos. Se essa pessoa pensa que é infalível, está a cometer um grande pecado e está a levar essa igreja também consigo nesse pecado, né? Porque pode estar a enganar as pessoas pensando que sabe tudo e nós vemos a importância de um conselho, né? Se não houvesse aquela reunião, se não houvesse aquela reunião do presbitério entre Paulo, que tinha a ideia para os gentios, e Pedro, que tinha a ideia para os judeus, se não houvesse aquela reunião, nós já, dentro dos primeiros anos da igreja, podíamos ter visto a primeira divisão, que eram os cristãos judeus e os cristãos gentios. Mas como houve aquela reunião, como houve um acordo, e como esse acordo foi espalhado por todas as regiões, não houve divisão, houve união. Por isso nós percebemos que todos aqueles que desejam ser um pastor por lucro, todos aqueles que desejam ser um líder simplesmente para ter pessoas que o possam sustentar, mas não querem ter contacto com outros pastores, não querem ter contacto com outras igrejas, que não querem ter um superior, terão problemas. Porque sempre quando chegarem a um ponto que têm que tomar uma decisão, vão tomar talvez a decisão da própria maneira, não vão tomar a decisão orientada por Deus. E não há ninguém que possa controlar se aquela decisão foi certa ou errada. Um exemplo, se o nosso pastor tomasse uma decisão que fosse, digamos, contra os estatutos da igreja, ou que fosse contra a palavra de Deus, primeiro, a liderança da igreja ia advertê-lo. Se isso não chegasse, o pastor-presidente ia advertê-lo, porque ele tem um superior. E se o pastor-presidente também não tivesse, digamos, uma direção correta, haveria a convenção que ia cuidar desse assunto também. Por isso, é sempre bom ter alguém superior. Se o pastor tiver alguma dúvida, ele não tem que tomar a decisão sozinho. Ele pode pedir ajuda ao seu superior, assim como nós ouvimos no caso do casamento que houve há pouco tempo, né? Que havia uma dúvida e o pastor foi perguntar ao pastor-presidente e o pastor-presidente, então, tomou a decisão baseado na palavra de Deus e também naquilo que era costume nas nossas convenções, né? E então nós vemos aí que é importante ter alguém superior, porque quando nós não temos ninguém superior, nós começamos a tomar as decisões da maneira como nós pensamos que é correta, mas que nem sempre pode ser correta baseada na palavra de Deus, porque nós não temos a capacidade de conhecer tudo. Por isso é que é importante nós também dependemos um do outro, porque Deus chamou uns por pastores, outros por evangelistas, uns por mestres, e se Deus deu esses dons, se Deus repartiu as funções da igreja, se Deus repartiu os ministérios, se Deus repartiu os dons, é porque Ele quer que nós, em união, trabalhemos e nos ajudemos uns aos outros, né? Porque uns são melhores numa área, outros são melhores noutra área, e assim Deus também quer que nós trabalhemos juntos. Nunca alguém pode fazer tudo sozinho. Amém? Ok, terceiro tópico, para também chegar ao final. Os deveres do presbitério. Primeiro, apacentar a igreja. Os presbíteros têm o dever de alimentar o rebanho de Deus com a exposição da Santa Palavra. O apóstolo Pedro bem exortou os presbíteros da sua época acerca desta tarefa. O apacentar as ovelhas do Senhor se dá com cuidado pastoral, não pela força ou violência, como se os obreiros tivessem domínio sobre o corpo de Cristo. E isso é algo importante. A liderança não é quem manda na igreja. Ok? Nós, como liderança, não temos poder nenhum sobre a igreja. Quem tem poder sobre a igreja é Jesus Cristo. Quem tem a liderança sobre a igreja é Deus. O que a liderança da igreja deve fazer aqui, a liderança local, é
orientados pelo Espírito Santo, levar a palavra de Deus para a igreja e ter uma visão para a igreja continuar avante. Porque alguém que não tem um sonho, alguém que não tem uma visão, alguém que não tem direção, para onde é que caminhará? Ok? Por isso a liderança tem essa função. A liderança está aqui para apoiar os crentes, mas a liderança não está aqui para dizer nós todos temos que ir para a direita. Nós devemos ir todos para a direita, se for a vontade de Deus nós irmos para a direita, ok? E por isso precisamos de um relacionamento com Deus, cada um de nós individual. Nós não precisamos, digamos assim, de ter uma cabeça que pensa por nós, porque Deus nos fez sábios cada um por si mesmo, né? Deus nos deu o Espírito Santo a cada um de nós, por isso nós não precisamos de pensar que só o pastor tem a razão. Ok? Isso é muito importante, porque isso é algo que também acontece, infelizmente, em algumas igrejas, que nós somos tão dependentes das pessoas, que nós não seguimos a Deus, mas estamos a seguir as pessoas. E quando aquela pessoa falha, a nossa vida parece que já não faz sentido. A nossa fé que nós tínhamos não faz sentido. Porquê? Porque nós estávamos a olhar para uma pessoa que é falível. Mas nós devemos de ter exemplo sempre em Cristo. Amém? Amém? Não quer dizer que não vamos ter também, digamos, exemplos aqui na Terra. Porque é muito difícil às vezes imaginar só o exemplo de Cristo. Claro que nós vamos ter referências aqui na Terra, mas nunca podemos tomar essas referências por absolutas, como se essa pessoa fosse infalível. Porque senão nós vamos cair. Senão nós vamos cair no momento em que a outra pessoa também vai cair. E isso é muito perigoso. Infelizmente isso acontece e isso é muito perigoso. Esse ato ocorre voluntariamente sem interesse financeiro, servindo de exemplo ao rebanho em tudo. Os presbíteros formam o conselho da igreja local, cujo objetivo maior é atuar na formação espiritual, social, moral e familiar do povo de Deus. Ok? Então nós vemos que há várias funções que a liderança tem, que o presbitério tem, que é cuidar da área espiritual da igreja, da área social, e isso é algo também muito importante. Nosso trabalho não é somente aqui dentro, mas também é ajudar a nossa cidade, ajudar a nossa vizinhança, porque isso é trabalho social. O trabalho moral, a moral é algo muito importante, e nós vemos que a moral é algo que está a ser atacado muito nos últimos anos, através de ensinos, de ideologias que estão a surgir, e então nós devemos de ter nossa moral baseada na palavra e transmitir essa moral. Porque as nossas crianças, os nossos filhos, não estão a aprender essa moral bíblica nas escolas. Talvez há alguns anos atrás, aquilo que era ensinado nas escolas ainda era parecido com aquilo que a palavra nos ensina. Mas nós estamos a ver que isso está a alterar muito. Por isso o ensino moral é algo que começa com os pais em casa e é algo que continua aqui na igreja. Porque, infelizmente, a igreja também não está 24 horas, 7 dias na semana com os filhos, não é? Mas para nós, como pais, também conhecemos, sabemos o que é moral, nós temos que aprendê-la em algum lugar, né? Através da palavra de Deus e na igreja, onde nos pode ser ensinado também a moral de Deus. E familiar do povo de Deus, né? Nós devemos perceber como funciona a família em casa e como B, nós como família em Cristo devemos de funcionar, digamos assim, devemos de ter um relacionamento em amor uns para com os outros, porque se nós todos somos irmãos em Cristo, se nós todos somos filhos de Deus, então nós todos somos uma família. E uma família pode ter brigas, claro, mas uma família não deve ficar nessas brigas, não é? Nós devemos de sempre olhar para a solução vinda de Deus, não é? Segundo ponto. Liderar a igreja local. A liderança da igreja local tem duas esferas principais de atuação: o governo e o ensino. O presbítero, quando designado para essas tarefas, tem o dever de exercê-las na igreja de Deus. Para isso, ele precisa saber governar a sua própria casa e ser apto a ensinar, como nós já lemos há bocado. Liderar o rebanho de Deus, segundo o Novo Testamento, é estar disponível para servir e não para ser servido. Como o objetivo de exercer
competentemente essa função, o presbítero deve ser uma pessoa experiente, idônea e pronta a ser exemplo na igreja local. Ensinar e governar com equidade ou justamente e seriedade é o maior compromisso de todo o homem de Deus chamado para tal nobre tarefa. Ok? Então nós percebemos duas coisas, não é? Primeiro, nós nunca devemos de ser ou desejar ter uma função de liderança porque queremos nos enriquecer através da igreja, que vemos que são coisas que acontecem infelizmente. A segunda coisa é, nós devemos perceber que sendo líderes, isto aqui está a falar do presbitério, não é? Está a falar da liderança, mas nós podemos dizer em geral, não é? Nós como filhos de Deus fomos chamados para servir e não para ser servidos. Isso quer dizer que nós sempre devemos estar dispostos a ajudar o nosso próximo. E não estar a pensar, mas aquele irmão podia-me ter trazido um café, mas aquela irmã podia ter limpado a igreja. Não, tu também podias ter limpado a igreja e tu também podias ter feito um café. E isso muitas vezes nós não percebemos, que nós estamos aqui para ajudar uns aos outros. E não para que os outros estejam somente a ajudar a nós, porque é claro que é o mais fácil. Mas aí voltamos ao ponto, nós devemos de cooperar uns com os outros. Nós como igreja devemos de estar a dar o nosso melhor, porque Deus nos deu capacidades diferentes a cada um de nós, para que nós como corpo funcionamos. Um corpo tem mãos, tem dedos, tem pés, tem tudo, não é? E então o corpo funciona só quando tudo está a funcionar. O que é que me vale a pena ter uma mão se não tiver os nervos que dão as informações à mão? Não vai funcionar. Então nós precisamos, como corpo, estar a funcionar e a trabalhar em conjunto, não é? E então nós percebemos, se nós servimos uns aos outros, nós estaremos fazendo isso mesmo. Terceiro ponto, ungir os enfermos. Está alguém entre vós doente? Chamem os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor, que está em Tiago 5,14. O ato da unção dos enfermos não pode ser banalizado na igreja local. Ele revela a proximidade que o presbítero deve ter com as pessoas. O membro da igreja local tem de se sentir à vontade para procurar qualquer um dos presbíteros e receber oração ou uma palavra pastoral. Tal obreiro foi separado pelo Pai e pela igreja para atender essas demandas. Ok? E agora percebemos, porque nós falámos algumas semanas atrás sobre isso, qual é o significado que Paulo aqui escreve nesta carta, a dizer que se alguém está doente, que deve então falar com o presbítero. Não é porque só os presbíteros são aqueles que têm a capacidade de curar, porque nem é isso a verdade. A verdade é que Jesus é aquele que pode curar os enfermos. Aqui, a razão por qual nós devemos falar com a liderança é porque nós precisamos dessa intimidade, nós precisamos dessa confiança. Porque se nós, como igreja, nos sentimos distantes da liderança, se nós, como igreja, nos sentimos distantes do pastor, que parece que o pastor é inalcançável, nós não vamos ter uma confiança boa. Mas o que é que nós devemos ser como igreja? Amar-nos uns aos outros. Então nós precisamos ter uma confiança. Uma família é um relacionamento de confiança. Por isso é que aqui Paulo, quando diz que quando esteis doentes falai com o presbitério, ou com o presbítero, está a dizer que se vocês não estáis em ordem, se vocês estáis a passar por necessidade, falai com a vossa liderança. Falai com a vossa liderança, falai com algum dos líderes para que possa ser ajudado. Porque isso é algo digamos, é um relacionamento, é algo de confiança uns dos outros. E isso deve ser criado. Porque senão nós estamos a viver uma fachada, não faz sentido. Porque nós devemos de amar uns aos outros, nós devemos de apoiar uns aos outros, mas para isso nós devemos ter confiança uns com os outros. Amém? Conclusão. Vimos que os termos presbítero, bispo e pastor são sinónimos.
Os presbíteros ou bispos sempre formaram o corpo de obreiros com a finalidade de contribuir para a edificação da igreja local. Eles exercem uma função pastoral. Nas Assembleias de Deus, os presbíteros exercem este serviço pastoreando as congregações. Eles ainda cuidam da execução das principais tarefas da igreja: a evangelização, o ensino da palavra. Portanto, esses obreiros precisam ser bem selecionados e valorizados pela igreja local. Amém? Então nós percebemos que o presbítero, tanto como o bispo ou o ancião, são sinónimos com o pastor, ok? Que quer dizer que pode ser que a tua igreja local, a sua igreja local, não tenha um pastor local, mas tenha um presbítero, um ancião que esteja a tomar conta dessa obra, porque o pastor local está, digamos, ou o pastor presidente está numa igreja sede, né? Que nós percebemos que faz parte do crescimento da igreja. Mas não é por isso que nós devemos ter menos respeito ao nosso líder. Né? Não é por isso que nós devemos ter menos respeito, só porque ele não é um pastor de título, mas sim, ele retém a função pastoral, ele tem o dom pastoral, mas simplesmente não tem esse título. Ele está apoiando um pastor de outra igreja, ou está a apoiar um pastor local, porque o pastor local não pode fazer todas as tarefas, mas simplesmente não é o pastor local, ok? Trabalha como um pastor, mas não é um pastor. Por isso é que existe essa diferença, porque pastor local só existe um, né? Mas há uma liderança, há um presbitério, que são várias pessoas que trabalham junto com o pastor local para levar a obra em diante. Amém? Ok. Então, a próxima semana vamos para a lição número 12, que é o diaconato, que é mais uma das funções que nós já falámos também hoje, um bocadinho sobre ela. Muito importante, que são, digamos, trabalhadores na obra de Deus. Amém? Ok. Então chegamos ao fim da nossa lição de hoje. Daqui a pouco vai começar o nosso culto. E quero também agradecer ao pastor Lucas por ter dado as lições nas últimas 2 semanas. Eu creio que tem sido muito bom. Próxima semana nós vamos ter uma nova professora que vai estrear. Por isso, venham, deem apoio também, que creio que vai ser muito bom. Amém? Então, que o Senhor vos abençoe e entregue a palavra ao pastor.